Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sou Thaís Herédia e conto com a companhia de vocês agora para caminharmos juntos sobre o que é notícia na economia no Brasil e no mundo. Ô turma, vamos combinar uma coisa? Esses primeiros dias do novo governo estão oferecendo um festival de declarações de ministros que vão tomando posse e vão fazendo seus discursos. Da revisão da reforma da Previdência ao patamar do juro do crédito consignado para aposentado, os ministros escolhidos pelo presidente Lula estão se posicionando sobre tudo sem considerar as consequências. Aliás, sem considerar nem o colega, né? Colega de esplanada, que toma conta da economia, por exemplo, ou de uma área relacionada ou correlacionada ao ministério que ele vai tratar. E aí é o seguinte, o mercado olha para isso, né? Por exemplo, ontem, na posse do Luiz Marinho, que vai ser ministro do Trabalho, o ministro, no seu discurso, disse: precisamos modernizar o trabalho por aplicativo, precisamos melhorar a relação de negociação coletiva, indicando ali e falando claramente que até maio vai mandar uma proposta de revisão da reforma trabalhista. O cara é ministro, né? Vai ser ministro. E, concordando ou não com ele que vai exercer o poder executivo. Na posse dele, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez discurso e disse que o governo, ela não tem posição executiva no governo, mas ela fez discurso na posse do novo ministro e disse que o governo vai, sim, fazer uma mudança na reforma trabalhista. Então, esse tipo de comportamento acaba gerando uma percepção pelo seguinte: o que estava no preço, e é por isso que a correção tem sido tão forte, o que estava no preço era um risco, sim, reconhecido, mas que não parecia real, porque assim, simplesmente não parece ser uma boa estratégia começar um governo demonstrando falta de coordenação, gerando instabilidade. Repetir promessa de campanha, ok, faz parte, mas assim, tem uma profusão de declarações que inclusive são desencontradas, são contraditórias, especialmente quando a gente olha, tá bom, essa turma toda está falando que vai fazer isso, que tem implicações econômicas, e a reação do mercado é apenas da primeira delas, e aí nós vamos olhar lá para o que está falando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, aquela primeira percepção de derrota política dele já colocou um bode fedido na sala, que é: a política será mais importante. Ok, isso é evidente em qualquer governo, só que você tem que dar uma disfarçada, né? Você não precisa falar que o presidente tem a última palavra. É óbvio que o presidente vai ter a última palavra, mas combina antes. Tem uma história, me foi relembrada ontem por um executivo que trabalhou no governo Fernando Henrique. Ele disse assim: no plano real, a decisão deles foi dizer o seguinte: enquanto a gente não falar, não tem medida, né, para convencer a população brasileira de que não ia ter surpresa. E quando a gente falar, não vai ter retorno, porque já vai ter sido uma decisão totalmente esgotada internamente para ser dita. Então, essa preocupação é a forma de você gerenciar a expectativa da sociedade como um todo sobre aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo debatido. E as demonstrações até agora são de falta de coordenação, de desencontro, de declarações contraditórias, de perda de poder do ministro da Economia para a política, para o fogo amigo, para decisões aleatórias que vão sendo tomadas por outras pastas e que no final caem no colo dele. Para completar, o poder do Fernando Haddad acaba se diluindo, inclusive, por ele mesmo. Ele está perdendo por fogo amigo, mas ele está perdendo por ele mesmo. Ontem, por exemplo, na entrevista que ele deu à TV 247, ele qualificou a taxa de juros no Brasil uma anomalia fora de propósito. Ponto. Você fala assim, bom, o diagnóstico dele está errado? Não, dependendo da comparação, inclusive conosco mesmo. Sim, o Brasil tem uma taxa de juros real, que é a maior do mundo, que é muito, mas assim, é extremamente disparada de alta, na comparação, por exemplo, com os outros bancos centrais que estão lidando com uma inflação muito maior. Por que isso está acontecendo? A resposta para isso é muito longa e, inclusive, remete à situação das contas públicas e tudo mais. Quer dizer, não é um número mágico, não é uma decisão de maldade. Então, a taxa de juros, ela é uma anomalia porque ela corrige as anomalias, ela tenta sozinha corrigir as anomalias da economia brasileira. Então, assim, o diagnóstico dele está errado? Não, mas aí ele quebra uma regra básica de quem senta nessa cadeira. Ministro não fala sobre juros. Quem trata de juro é o Banco Central. Na sequência, o seu
Número 2, o secretário executivo da pasta, o Gabriel Galípolo, deu uma longa entrevista dizendo, e assim, o que acabou pegando e fazendo preço no mercado é que ele disse assim, olha, não dá para fazer um novo arcabouço fiscal pensando num instrumento ali, num gatilho, por exemplo, que vai conter as despesas a depender do movimento da dívida pública. Isso bateu no mercado dizendo o seguinte, o cara está dizendo, antes de dizer o que ele vai fazer, ele está dizendo que ele não vai fazer. Essa é outra regra que não se faz, porque quando você diz assim, quando você prioriza o que você não vai fazer, a interpretação é de que não se sabe o que fazer, né? Então, a comunicação, gente, é ferramenta. Quem não se comunica se trumbica, como já dizia o nosso saudoso Chacrinha. Ah, mas quem criou essa regra? Imagina onde é que isso está escrito. Não está escrito. Isso é uma regra, né, da percepção e da noção de que é preciso promover a previsibilidade, promover a coesão e, mais do que tudo, a clareza sobre os rumos do governo. Então, no CNN Money de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre essa reação do mercado, partindo da premissa do que está acontecendo, do que está gerando esse ruído. E vamos começar por essa regrinha, afinal de contas. Por que o ministro da Economia não pode falar de juros? Por que é preciso cuidado para tratar desse debate sobre a nova âncora fiscal? Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, participa desse episódio de hoje e começa explicando essa regrinha. O Banco Central define a taxa de juros de forma independente, buscando a meta de inflação. A sinalização de política fiscal mais expansionista e a sinalização dos bancos públicos mais ativos na economia acabam também sugerindo uma pressão adicional sobre a política monetária, ou seja, a inflação está rodando acima da meta, as projeções para os anos seguintes estão acima da meta, isso significa que o Banco Central tem um trabalho ainda a fazer. No momento em que as autoridades do Executivo começam a criticar as taxas de juros elevadas, a gente acaba antecipando uma disputa ali, né? O que vai acontecer se o Banco Central não puder reduzir as taxas de juros ou eventualmente até tiver que subir as taxas de juros para atingir suas metas, né? Diante dessa explícita discordância com relação ao nível dos juros feitas pelo Executivo, né? Acaba tendo um risco lá na frente de pressão, intervenção, a gente não sabe como é que essa coisa vai se desenrolar. Então tem ali já encomendada uma disputa entre Banco Central e Executivo, se lá na frente o Banco Central não puder cortar a taxa de juros ou eventualmente tiver que subir, né? E com relação à meta fiscal, a gente sabe que o teto de gastos ele foi criticado fortemente durante a campanha, né? Não é surpresa o presidente Lula ter dito que o teto de gastos é uma estupidez na visão dele, ele, né, já vocalizou isso há muito tempo. Então, o que se esperava de um plano econômico que liderava as pesquisas e ganhou as eleições já há mais de 2 meses, e que tivesse algum plano, né, planejado, né, um plano esboçado, né, no sentido, olha, o teto de gastos ele não é adequado, o que é adequado é isso. E por enquanto o que a gente vê é simplesmente uma discussão, olha, vamos pensar, vamos juntar os ministérios, não se sabe exatamente quais os ministérios e quem vai participar da elaboração dessa meta fiscal, né, e essa perda de referência, perda de âncora, também gera incerteza com relação à sustentabilidade da dívida pública para frente. Vamos seguir aqui no ruído. Bolsa ontem caiu mais de 2%, chegou a perder o patamar dos 104 mil pontos, voltou e se segurou ali, olha, com um dedo escorregando na borda para ficar nos 104 mil pontos. Dólar também subiu quase 1,80, chegou aos R$ 5,45, mais um dia de estresse. E, para além de todo esse ruído gerado pelas falas dos ministros, e aqui eu quero chamar a atenção de uma em especial, que foi do novo ministro da Previdência, Carlos Lupe, que primeiro disse que a reforma da Previdência foi uma antirreforma, que ele quer rever tudo. Segundo, que ele vai provar, e essa é uma briga antiga do PDT, do seu partido, Ciro Gomes, por exemplo, falava muito isso, que ele vai provar que não existe déficit, ou seja, não existe rombo nas contas da Previdência. Minha gente, esse debate já foi superado, né? A quantidade de livro, de debate, a reforma da Previdência deixou de ser tema de artigo de jornal
para ser uma discussão da sociedade, né? Não tinha dúvida sobre o déficit da Previdência, quase como o debate da Terra plana. Mas o ministro da Previdência diz que vai provar que não existe déficit na Previdência. A discussão, a discussão agora não é essa, né? Então, esse tipo de ruído gerou essa preocupação. Ao mesmo tempo, isso tudo ontem, viu, minha gente? Isso tudo ontem, hoje é quarta-feira, né? Episódio de quarta-feira, dia 4 de janeiro. Eu estou falando isso de apenas em um dia. Em apenas um dia, nós tivemos ministro falando dos juros, secretário executivo falando do que não fazer no fiscal, ministro dizendo que vai rever a reforma trabalhista e o ministro da Previdência dizendo que não tem déficit na Previdência. Tudo em um único dia. Veja a capacidade de gerar ruído num único dia. Aí vem mais um episódio aí dessa terça-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez então a sua primeira reunião com todo o seu secretariado e, como é de praxe, convocou a imprensa para registrar, fotógrafos, cinegrafistas, para registrar a imagem desse momento, né? Isso é uma coisa tradicional que acontece em todo novo governo. Primeira reunião, assim como vai acontecer, vocês vão ver na primeira reunião de ministérios com os ministros e o presidente Lula. Abriu-se a reunião e, de repente, se deram conta, os fotógrafos, cinegrafistas se deram conta de que tinha um slide aberto lá, no telão da apresentação do tema que estava sendo debatido, com uma descrição de que seria um plano para evitar um rombo de mais de 220 bilhões de reais nas contas públicas agora em 2023. E aí, óbvio, né, isso virou notícia. Eu conversei com várias fontes do governo, da equipe econômica, confirmaram que sim, o que estava escrito lá no slide é isso mesmo, mas é apenas um dos cenários que está sendo debatido pela equipe econômica, como, por exemplo, dar um jeito de arrumar ou de promover um corte de despesas de 40 bilhões de reais ou de conseguir receitas extraordinárias de mais de 85 bilhões de reais. Isso tudo estava lá nesse slide que estava sendo apresentado. Não só isso, como também apareceu uma reversão de desonerações e compensações de mais de 72 bilhões de reais. Aí aqui a gente olha e fala assim, bom, tá bom, o déficit, 223 bilhões de reais previsto para 2023, um ajuste gigantesco em que vai contar com receita extraordinária, que a gente não entende ainda direito de onde, com reversão dos benefícios tributários. Hello? Não acabou de sair a MP mantendo a isenção tributária dos combustíveis, abrindo mão de pelo menos 25 bilhões de reais? Então, vamos lá. Redução de despesas de 40 bilhões? Redução de despesas? Ué, mas não aprovou uma PEC para aumentar os gastos? Aqui entra a segunda participação de Caio Megali para explicar, então, e para fazer a sua análise sobre como a gente recebe isso. Aliás, tem uma coisa importante que eu perguntei para o pessoal da equipe que está fazendo, eu falei assim, tá, mas como é que vocês vão fazer isso tudo? Qual é o instrumento? É projeto de lei? Vai mexer na Constituição? Todos os instrumentos, todos os que forem necessários. É quase óbvio, né? Porque para fazer uma mudança dessa magnitude, vai precisar de muita coisa mesmo. Vamos ouvir a análise de Caio Megali. Não tem bala de prata, né? Não tem uma ou duas medidas que você consiga tomar para reverter um buraco tão grande quanto esse que nós temos pela frente, né? Acho que tem que atuar em diversas frentes, cada frente é uma batalha diferente, então primeiro é difícil conseguir isso tudo para esse ano, tem que ser algo ao longo do tempo. E um outro ponto importante, primeiro do lado das despesas, né? Diz ali o slide que você mostrou, 40 bi de cortes de despesa. Se é necessário 40 bi de corte de despesa, por que foi aprovada uma PEC tão grande? Poderia ter sido aprovada uma PEC mais focada, né, focada ali no Bolsa Família, né, naqueles programas mais emergenciais, e não de quase 200 bilhões de reais. Né? O governo patrocinou esse aumento de despesas, agora é difícil voltar atrás. Do lado das receitas, muitas delas são pontuais, né? Por exemplo, a retomada dos fundos do PIS/PASEP. Isso é uma transferência, né, de fundos privados que não foram utilizados, foram abandonados para o Tesouro. Isso te dá um alívio temporário, mas não é recorrente, né? Eu acho que a maior preocupação não é fechar o buraco no ano que vem, aliás, desculpa, em 23, né? nós já mudamos de ano aqui. Em 23, a nossa conta aqui, ela dá um déficit menor do que o déficit que está lá na LOA. O déficit da LOA é super exagerado. Ajustando aquela para receitas mais realistas, a gente tem um déficit ali de 120, 130, 140 bi.
o que é um déficit bastante expressivo ainda, né? A nossa preocupação, né, acho que a preocupação do Brasil, né, eu não gosto de falar do mercado, é uma preocupação de quem faz negócios no Brasil, se preocupa com a inflação no longo prazo, se preocupa com a carga tributária, a dinâmica fiscal ao longo dos anos. Então, propostas que arrumem dinheiro para o ano que vem, mas não são equilíbrios mais permanentes, ajudam um pouco, mas não dão a resposta mais importante, que é como nós vamos estabilizar essa dinâmica da dívida que parece ser crescente olhando para frente. Turma, para fechar o capítulo Brasil em apenas um dia, eu quis saber do Caio Megali sobre a identidade da paternidade dos problemas do Brasil. Porque quando a gente sai de um governo para o outro, né, é uma retórica política, inclusive, porque a herança maldita, geralmente é assim, né, uma herança maldita e tal. E há muita coisa que está ali no prato do Fernando Haddad, na mesa do Fernando Haddad, ou do governo, da equipe econômica como um todo, que realmente veio do governo passado. Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, diz que, olha, fizemos um arranjo, temos superávit nas contas, né? Sobrou dinheiro nas contas pela primeira vez desde 2013 e tal. Fez superávit, mas não tinha dinheiro para fazer passaporte, né? Você lembra, no final do ano, que não tinha dinheiro para fazer passaporte? Então, eu quis saber do Caio o seguinte, como é que a gente diferencia? Qual é a paternidade? E assim, por que isso é importante? Identificar a paternidade dos problemas do Brasil, até para entender, né, quais as melhores soluções, o melhor debate para encontrar as soluções. Vamos ouvir o Caio. A gente vê uma análise recorrente de que o mercado está estressando agora com algumas medidas que foram tomadas pelo governo, inclusive essa do aumento das despesas que eu comentei, e não estressava no passado, o que não é verdade, né? A gente viu no passado a taxa de câmbio bater 5,80, 5,75, quer dizer, patamares mais estressados até do que a gente está vendo agora, a Bolsa em momentos mais estressados do que a gente está vendo agora, e momentos lá atrás em que foi discutido mudanças estruturais no arcabouço fiscal que poderia levar a uma dinâmica de despesa maior para frente, né? E quando essas medidas se concretizaram, por exemplo, quando foi feita a retirada dos precatórios, né, que ficou meio mal parado, a mudança do indexador no teto, que abriu um espaço de despesas que foi oportunista, o mercado reagiu e os preços mudaram, né? Então, acho que tem um pedaço digamos, de exageros feitos no governo anterior e tem pedaços de exageros feitos no governo atual que geram essa preocupação fiscal. Agora, também tem muito esforço feito pelo governo anterior para estabilizar a dívida. Você mencionou aí a questão da estabilidade dos servidores, né, que tirou uma boa pressão. Teve a reforma da Previdência, que foi transformacional para a dinâmica da dívida para frente, e tem também uma vontade da nova equipe aqui do governo, né, essas medidas todas colocadas, de correr atrás do prejuízo. Quando se propõe um ajuste, ainda que tardio, tardio não pelo início do governo, está só no começo, mas tardio porque a PEC já foi. Eu acho que a PEC foi muito, sacramentou uma dinâmica fiscal complicada para frente. Mas, de toda forma, tem claramente um interesse, uma intenção de mais austeridade, de mais equilíbrio, vindo também do novo governo, da equipe do Tesouro, que eu acho que que também é meritória, e a gente vai ter que acompanhar para ver se ela consegue suceder para frente. Último capítulo do episódio de hoje, vamos passar pelos mercados internacionais. No final estou fazendo copia e cola. Durante o dia está acontecendo isso, porque os mercados abrem numa tentativa de recuperação e vão sendo atropelados ao longo do dia por um monte de informações. Então, hoje está acontecendo a mesma coisa. Os futuros americanos e os índices da Europa em alta no comecinho do dia, né? Então, assim, sempre numa tentativa de recuperação da perda do dia anterior. Então, começa tentando recuperar e leva 3 cambalhotas durante o dia. Então, tem dúvidas sobre a recessão que está chegando. Então, ora é sobre a recessão, ora é sobre a intensidade dessa retração, afinal de contas, qual ela será, tá vendo? Copia e cola. Mas isso tudo gera volatilidade. Quando não tem informação, tem volatilidade.
Teve um relatório da Capital Economics, da consultoria Capital Economics, dizendo o seguinte, galera, presta atenção, a inflação global está desacelerando mais rápido do que se imaginava. Tem um refluxo aí dos preços, está acontecendo de forma mais acelerada, pode aumentar essa desinflação, inclusive porque com os juros aumentando e uma retração esperada na economia e essa recessão que vai chegar, isso gera menos pressão sobre os preços. Isso tudo pode fazer com que os bancos centrais já comecem a promover, de repente, até alívio monetário esse ano. É pouco provável, mas de qualquer forma a Capital Econômica soltou isso no mercado. Presta atenção no que está acontecendo na inflação, não fique estressado com o que você não sabe sobre o futuro. Olha o que está acontecendo agora. Na Bloomberg tem a análise de um executivo do mercado, que é de um analista de mercado, dizendo o seguinte, que se o cenário de recessão mais superficial se confirmar nos Estados Unidos, os mercados podem inclusive ter um rally no segundo semestre. Até lá, galera, vai atravessar com ruído e volatilidade. Lá da China, as bolsas tiveram alta na China e em Hong Kong, na expectativa de, olha lá, mais um pacote para incentivar o setor imobiliário. Até isso tem copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V. A China tentando lidar com o Covid, com retração da sua atividade econômica, e aí sai uma noticiazinha, o mercado aproveita. O Japão, que ficou esse tempo todo de férias, né, gente? Resolveu voltar e a bolsa, para corrigir o que perdeu, o que o mundo inteiro, né, os mercados globais, especialmente Wall Street, perdeu nos últimos dias, ela acabou fechando em queda. Então, seguimos para mais um dia a ver, né, se amanhã vem copia e cola de novo. Começou tentando se recuperar, terminou atropelado, 28 cambalhotas. Eu vou terminando esse episódio deixando aqui 2 discussões, certamente vamos trazer para amanhã. A primeira delas sobre a Petrobras. O presidente atual da companhia, Caio Mário Paz de Andrade, pediu demissão. É diferente de ter renunciado, ele pediu demissão e aí para isso ele precisa ter a aprovação do Conselho de Administração, porque quando ele pede demissão, diferente da gente, né? Quando a gente pede demissão, a gente não acessa o fundo de garantia e tal. Mas no caso da governança da Petrobras e da maioria das empresas é assim, quando o sujeito pede demissão e o Conselho aprova, ele não perde o bônus, não perde os benefícios que ele teria direito. Então, não é renúncia, é um pedido de demissão, depende ainda da decisão do Conselho. O Ministério de Minas e Energia já mandou o nome de Jean Paul Prats para ser avaliado pela Petrobras. Isso vai ter aí um desenrolar, isso tudo aconteceu ontem já à noite, na terça-feira à noite, isso vai ter um desenrolar ao longo do dia, que amanhã eu prometo voltar nesse tema. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, a Febraban reagiu ontem quando ouviu de Carlos Lupe que o juro do consignado estava alto demais, dizendo, amigão, olha só, cuidado, cautela, amigão, eu que estou falando, né, gente, a Febraban não usa essa linguagem, cautela para falar ou para tentar fazer intervenção na formação de preços do mercado. Todo esse ruído do mercado financeiro acabou provocando o seguinte, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, pediu uma conversa com o Fernando Haddad. Essa conversa vai acontecer hoje, então vai ser importante também acompanhar o desfecho dela. Já assumido o compromisso aqui da gente tratar com mais detalhes amanhã o tema da Petrobras e também dessa conversa com a Fazenda e a representação dos bancos brasileiros. E é claro, né, a novela de hoje, quantos episódios vão acontecer em apenas um dia no nosso país. Eu volto amanhã, até lá, se cuidem, um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.